sabe o que são pensamentos depreciativos ou pensamentos punitivos? Quer entender e descobrir como lidar com eles? Vem comigo! Olá, eu me chamo Júlia Carla, seja bem-vindo ao canal Terapia em Minutos e nesse vídeo a gente vai falar sobre pensamentos punitivos e pensamentos depreciativos. Você vai ver que é super importante aprender a lidar com esses pensamentos e até mesmo desconstruí-los para ter um ambiente da sua mente muito mais saudável. Então já vai deixando aqui o seu like, se inscreve no canal e me assiste até o final. Bom, eu quero começar te perguntando, você acha que a sua mente é um lugar saudável para você habitar? O que vai determinar o quanto a sua mente é um lugar agradável de se estar é o conteúdo dos seus pensamentos. Já parou para analisar se os seus pensamentos eles são agradáveis, eles promovem bem-estar ou na verdade eles são pensamentos pesados, negativos, que sempre te colocam para baixo e muitas das vezes reflete ali o estado da sua saúde mental. Então você vai entender que uma pessoa saudável mentalmente, ela tende a ter pensamentos que também são saudáveis. Mas é claro que todos nós temos pensamentos negativos, pessimistas. A diferença que vai determinar ali a nossa saúde mental é o que a gente faz quando se tem esse pensamento negativo, pessimista. A nossa maneira de enxergar uma situação é isso que vai fazer com que a gente tenha saúde mental ou se a nossa mente, na verdade, ela já está em sofrimento, revelando que não há ali uma saúde mental. Antes de te explicar melhor a diferença entre um pensamento autopunitivo com um pensamento depreciativo, eu quero perguntar como é que foi a sua infância? Muitos dos nossos hábitos de pensamento a gente adquire ao longo da nossa vida e muitos deles podem ter sim uma conexão com algo que nós aprendemos lá na infância. Seja algo que alguém ensinou para você diretamente ou alguma experiência que você passou e aí a partir da observação, da experiência como um todo, você aprendeu aquela forma de se relacionar consigo mesmo e é necessário verificar se isso é saudável para sua vida. No caso, por exemplo, de pessoas com um pensamento autopunitivo, possivelmente na sua história de vida ocorreu uma certa cobrança excessiva ou é alguém que sempre lidava com críticas externas. Será que na sua família a crítica excessiva era algo que aparecia? Você era excessivamente cobrado, constantemente criticado, até mesmo quando você estava fazendo algo bom, você queria mostrar para alguém alguma ideia que você teve e aí surge aquele balde de água fria em forma de crítica ou até mesmo uma frase que tentava desqualificar o que você estava fazendo, criando. Então são experiências que tem um potencial de nos marcar e que muitas das vezes a gente nem percebe o tamanho que ficou aquilo dentro da gente. A gente só vai entender o efeito disso quando a gente vive outras fases da vida e a gente para ver quantas coisas a gente carrega de críticas, de autocobrança excessiva e muitas das vezes repetindo conosco a forma como nos trataram em outra fase da vida. Então agora eu vou te mostrar aqui a diferença entre os pensamentos autopunitivo e o pensamento depreciativo. Então, primeiro você vai entender que o pensamento autopunitivo são pensamentos em resposta a um sentimento de culpa ou remorso. Então, você já viveu alguma experiência em que você se sentiu culpado e pode ser que a sua experiência você nem tenha culpa de verdade, mas a sua mente já tem uma tendência a se culpar. E aí você acaba desenvolvendo esse pensamento punitivo, tá? Em resposta a um sentimento de culpa ou remorso. Então, geralmente, vamos colocar aqui um exemplo, né? A lógica por trás desse pensamento é a seguinte, vamos colocar aqui. Se fiz algo de errado, olha a lógica por trás desse pensamento. Logo, sou culpado e devo sofrer uma punição. Essa é a lógica por trás
do pensamento autopunitivo. Então a gente aprende ao longo da nossa vida que tudo aquilo que se tem culpa, há uma condenação para aquilo que se tem culpa, né? Há uma punição. Então essa é a lógica do pensamento autopunitivo, tá? Aqui, ó, você nem encara a situação com autorresponsabilidade. Você, na verdade, encara com culpa e com punição. O que traz mais peso, o que traz um fardo ali emocional para a sua relação consigo mesmo. Vamos pensar aqui um exemplo, então, de pensamento, tá? Vamos colocar aqui um exemplo. Eu mereço de ruim o que... eu mereço isso de ruim que aconteceu. Então, imagina, aconteceu uma coisa ruim na sua vida e aí você olha para aquela situação, para aquela repercussão, aquela consequência e você diz que merece aquilo de ruim, tá? Então, aqui é um pensamento autopunitivo e você pode ter pensamentos de várias formas, mas que pune você. Aqui eu posso te dar outro exemplo, ó. Nunca vou conseguir nada mesmo. Conseguir nada mesmo. Então, diante de uma frustração, algo que você não conseguiu, um resultado que não foi bem sucedido como você esperava, e você vai atribuir esse pensamento. Nesse pensamento, por mais que ele seja autopunitivo, ele também é bastante pessimista, né? Se a gente olhar aqui, tem um pessimismo. Mas por que ele é autopunitivo? Porque aqui você já atribui um destino para você, um destino negativo. Eu usei, né, a palavra condenação. Então, você atribui a si uma condenação, entendeu? Uma condenação, algo negativo, tá? Então, é um pensamento punitivo. Agora, vamos entender um pouco sobre o pensamento depreciativo? Existe sim uma diferença. Vamos copiar aqui só para facilitar. Você vai ver que pode acontecer até mesmo junto. Então, olha, o pensamento depreciativo são pensamentos que te desqualificam. São pensamentos que te desqualificam. Esses dois juntos vão prejudicar muito a sua autoestima e, consequentemente, vão prejudicar a sua saúde emocional. Qual é a lógica do pensamento depreciativo? Não sei o meu valor ou não tenho, ou então não acredito, melhor assim, não acredito no meu valor próprio. Essa é a lógica que está por trás dos pensamentos depreciativos, tá? Quando eu falo lógica, não é bem lógica, eu quero dizer, né? Eu tô falando de uma estrutura ali, de uma crença maior que está por trás do pensamento depreciativo. Ele sempre te desqualifica. Vamos pensar aqui agora um exemplo de pensamento depreciativo. Vou colocar outra cor aqui para você diferenciar. Vamos pensar aquele pensamento que você se desqualifica. Então, ele pode até vir com uma expressão de exagero, tipo, nossa, como sou burra. Aquela pessoa diante de uma falha, diante de uma situação que você está ali fazendo no seu trabalho, um erro, uma falha sua, ou um pensamento que você expressa ali e tal, às vezes mal colocado, e você qualifica o seu pensamento dessa forma, que na verdade você se desqualifica através dessa expressão. Nossa, como eu sou burra, nossa, como... Enfim, você pode usar muitas expressões que são depreciativas. É sempre uma expressão pejorativa, tá? Outra que a gente pode pensar é do jeito que... sobre autoimagem. Do jeito que estou feia, não dá para sair hoje. Um exemplo. Então, você sempre afirma coisas pejorativas. Por mais que você não esteja no seu melhor dia da sua autoestima e tal, mas manter esse mecanismo de pensamento vai fragilizar ainda mais a sua autoestima. Você imagina uma pessoa que diariamente ela tem pensamentos assim, que autoestima que vai resistir a esses ataques diariamente? Não tem autoestima que resista.
Agora, quando esses dois acontecem ao mesmo tempo, porque podem acontecer. Então, vamos pensar aqui, ó, pensamentos autopunitivo e depreciativo ao mesmo tempo. E vai atacar a sua autoestima ainda mais. E aqui a gente vai ver o seguinte, esse pensamento, os dois juntos, é um pensamento que afirma uma condenação ou uma consequência ruim, mas, vamos achar um elemento de mais aqui, o outro lado, que é do pensamento depreciativo, que é uma expressão pejorativa de si mesmo. Pejorativa de si mesmo. Entende? Então, tudo isso aqui vai servir como um ataque à sua autoestima. Com certeza é um ataque à sua autoestima. Então, tudo aquilo que a gente faz diariamente é o que exerce grande poder na nossa vida. Então, pensa comigo, se você se alimenta bem diariamente, a sua saúde física ela vai refletir esse resultado, que você se alimenta bem diariamente. Agora, se a sua mente é um espaço desagradável de você mesmo habitar, que você permanece com pensamentos autopunitivos, pensamentos pejorativos, depreciativos, você está tornando o ambiente da sua mente um espaço ruim e você vai diariamente atacar a sua autoestima. Muitas das vezes o paciente chega no consultório e se pergunta sobre a sua autoestima e ele já fala que está muito ruim, só que ele quer melhorar a autoestima. A pessoa começa a falar assim, Júlia, eu já mudei meus comportamentos, eu tô melhorando no meu autocuidado e eu não sei mais o que fazer porque eu ainda me sinto assim, eu ainda tenho pensamentos sobre mim. E aí, quando ela percebe, ela vê que ela acrescentou coisas boas na sua vida para melhorar a autoestima, mas ela não parou com hábitos que prejudicam a sua autoestima. Então, essa conta não fecha. Uma pessoa que se cuida, tem ali o momento dela de autocuidado, sabe se priorizar, mas nos momentos em que ela falha e comete um erro, ela continua alimentando pensamentos pejorativos, se chamando de burra, se chamando de incompetente. Então essa conta não fecha. E aí ela não vai desfrutar, ou dificilmente ela vai desfrutar de uma autoestima fortalecida se ela não retirar os hábitos negativos consigo mesma. Então, para você lidar melhor com esses pensamentos, é importante que você identifique esses pensamentos. Faça um exercício de anotar os pensamentos autopunitivos e pensamento depreciativo. Você vai observar que há sempre um exagero. Esse pensamento, ele tenta te reduzir ao erro, te reduzir à falha, anular outras qualidades e outros avanços que você já construiu na sua vida. Então, você vai anotar os pensamentos pejorativos, negativos, e você vai analisá-los de forma mais racional, para que eles não sejam mais desproporcionais assim. Você vai identificar o exagero e na frente você vai anotar o pensamento muito mais razoável sobre você. Você vai fazer esse exercício, anotar o pensamento para substituir aquele anterior que era negativo e que atacava a sua autoestima. Faça esse exercício e que aos poucos você vai ver a sua autoestima muito mais fortalecida. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu quero te lembrar de compartilhar esse vídeo com alguém, colocar aqui nos comentários alguma experiência que você tenha sobre esse assunto do vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.